Tá ok, Então, Carol. então, boa noite de novo, né? Eu vou contar um pouquinho do contexto, assim, dessas rodas de conversa que se iniciam hoje. Agradecer, Soraya, a presença, a disponibilidade de todos e todas que estão aqui. Então, é uma organização, né? Essa roda de conversa, essa roda de conversa é as próximas do Movimento Preto na Pedagogia Waldorf. Então, vou localizar um pouquinho o que é essa pedagogia, né? E um pouquinho o que é esse movimento. Então, um pouco mais de 100 anos lá na Alemanha, o austríaco, o suíço, o alemão, a gente ouve cada hora uma nacionalidade. Rudolf Steiner criou uma escola no chão de fábrica para atender filhos de operários e, de forma inédita, colocava meninos e meninas juntos numa sala de aula e impulsionou uma escola que atendesse os anseios e as necessidades de uma comunidade. Então, esse Steiner que eu gosto, que eu escolho, que me inspira, né? Então, é com esse Steiner que eu começo a nossa fala. Então, essa escola chegou no Brasil um tempo depois, e hoje estamos aqui em 2020, com várias escolas Waldorf espalhadas em quase todos os estados no Brasil, uma pedagogia que já modificou, né, depois que chegou aqui, mas que precisa de dar mais alguns passos. E sabendo dessa necessidade e sabendo disso, eu como professora Waldorf, mãe Waldorf, é, tenho debruçado sobre isso há algum tempo e do impulso nascido da escola que eu trabalho, o Instituto Ouro Verde, aqui em Nova Lima, foi lançado, né, para o mundo a ideia do mundo não para o Brasil, a ideia de pensarmos o antirracismo na pedagogia Waldorf. De surgir o movimento preto, que a gente tem estudado, se debruçado, professores e professoras que estão atuando em escola Waldorf, mas também que conhecem a pedagogia, se inspiram nela, mas que atuam em outras escolas. Então, eu vou começar, né, com um verso de Steiner, e assim, esse movimento já tem rendido muitos frutos, né, muitas conversas, muitos desdobramentos, mudanças de práticas, outras escolas têm despertado para isso, a partir dos professores, assim como o chão de fábrica lá na fábrica de cigarro, o chão da escola tem se movimentado, né, que a gente consiga fazer essa mudança dessa estrutura a partir desse da escola. Então, eu vou ler um trecho do Steiner que nos conta. Steiner não pensou em questão racial, ele não era uma questão para ele, do tempo dele, do lugar dele, mas ele nos fala como que a gente tem que estar atento, né, ao que a gente oferece para os nossos alunos e alunas e como é sério o nosso papel de professores e professoras. Toda educação é autoeducação. E nós, como professores e educadores, somos, em realidade, apenas o ambiente da criança educando-se a si própria. Devemos criar o mais propício ambiente para que a criança eduque-se junto a nós, da maneira como ela precisa se educar por meio do seu destino interior. Então, é mais que necessário, né, como professores e professoras no Brasil, que a gente estude, se debruce, discuta as relações étnico-raciais e nos autoeduquemos, nos reeduquemos para essa temática. Então, é com muita alegria que a gente abre esse ciclo de rodas de conversa, hoje com a presença da Soraya, que a Daniele vai nos apresentar. Com muita alegria que a gente está aqui. A gente agradece muito a disponibilidade da Soraya. A gente sabe que nesse período de pandemia, tempo ficou escasso. Então, assim, e o mês de novembro também, para quem atua no movimento negro, é um mês corrido. Então, gratidão, Soraya, e gratidão a todos e todas que estão aqui, que já entenderam a necessidade da superação do racismo. E aí eu vou apresentar a nossa convidada de hoje. Então, a Soraya Roberta Pereira, ela possui graduação em Geografia e Direito pela UFMG, é especialista em formulação e monitoramento de projetos sociais pela UFMG, professora da Rede Municipal de BH, lotada na Escola Maria de Magalhães Pinto, Regional Pampulha. Foi advogada orientadora da Divisão de Assistência Judiciária da UFMG. Atua com assessoria jurídica nas áreas civil, família,
direito, antidiscriminatório e direitos humanos. É que tá pequenininho, eu tô à noite aqui. Ativista do movimento negro, membro colaborador do coletivo de advogadas populares Margarida Alves. E é com muita alegria que nós passamos a palavra, então, para a Soraya. Muito obrigada. Daniele, eu que agradeço o convite, fico muito feliz de participar dessa roda de conversa. Eu, enquanto militante do movimento negro, não me furto a essa discussão. É uma discussão, para mim, muito cara, sobretudo quando se faz no âmbito da educação, né? Sou professora há 17 anos, a minha formação primeira foi em geografia, e comecei a lecionar assim que eu terminei a graduação em 2003, e anos mais tarde, em 2012, eu ingresso na Faculdade de Direito, justamente por vivenciar uma série de situações, não só relacionadas ao racismo, mas relacionadas a várias questões que nos perpassam, que nos atravessam ao longo da vida, e comecei, então, a trabalhar juridicamente também essa temática. Então, eu agradeço o convite a você, né, a Carolina e a Elizabeth também, para estar tendo essa oportunidade de discutir essa questão, que não é simples, né, é uma questão estrutural do nosso país, é uma questão extremamente complexa, e como Carolina colocou muito bem, a gente só vai conseguir avançar nessa temática se estivermos abertos para compreender a respeito dessa temática e dispostos a introduzir novas práticas, né? Por isso a necessidade de se repensar o tempo todo nossa prática pedagógica. Então, eu espero que hoje eu possa contribuir um pouco com esse movimento de vocês, que de antemão já parabenizo, porque é necessário que essa discussão ela seja introduzida em todas as esferas da nossa sociedade. Então, parabéns pelo movimento, por vocês estarem conseguindo levar essa discussão para adiante, né? Eu posso falar eu trabalhei em 3 redes públicas daqui da grande BH, tive o privilégio, posso dizer assim, de começar a atuar como professora no mesmo ano em que a Lei 11.696 foi promulgada, em 2003. Então, acho que eu trabalho essa discussão étnico-racial, acho que desde o princípio da minha prática pedagógica. E passei pelas redes de Contagem, Betim, hoje eu atuo somente na rede de Belo Horizonte, da capital, onde, a duras penas, né, Daniela, a gente vem tentando consolidar, implementar a lei, e algumas escolas já têm um avanço considerável, mas ainda temos muito que caminhar, temos muito que percorrer. Então, essa troca também é muito importante para nós. Então, vamos lá. Você vai apresentar, Dani? Seu microfone. Então, vamos lá. A Dani me sugeriu, então, para poder fazer vou colocar aqui na tela, desculpa. Tranquilo. A Dani me sugeriu, então, de fazer um paralelo, de tentar discutir um pouco sobre a questão do racismo, perpassando pela questão pedagógica, mas também pela questão jurídica, e tentando fazer uma discussão sobre o mundo ideal, o mundo real e o mundo jurídico. Então, pensando nessa temática, né, vamos começar pelo mundo ideal. O que seria o mundo ideal? Nosso artigo 5º da Constituição, da nossa Constituição, promulgada em 1988, acho que ela estabelece o que nós, enquanto sociedade, pensamos ser o mundo ideal. Dani, pode passar para o segundo slide, por favor. Né? Esse mundo ideal, ele vai ser lá, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, a segurança e a propriedade, e os 3 pontinhos, porque depois vem todos aqueles incisos, né, da Constituição, no artigo 5º, dizendo quais são esses direitos, que nós chamamos de direitos fundamentais da pessoa humana. São direitos, então, resumindo, você ser tratado e ter direito a uma sobrevivência, a uma vida digna,
sem qualquer tipo de discriminação, sem qualquer tipo de obstáculo para gozar desses direitos que estão estabelecidos na nossa Constituição. Então, o mundo ideal seria isso, se a gente tivesse todos os incisos do artigo 5º da Constituição efetivamente sendo respeitados no nosso dia a dia. Mas nós não temos isso, né, em várias esferas. Eu acho até importante, vou dar um recorte aqui interseccional, pegando toda essa discussão que está em voga essa semana no caso do estupro culposo, né, que nos demonstra isso, que em várias situações do nosso dia a dia, você não tem essa garantia de tratamento igualitário entre as pessoas e de respeito a esses direitos fundamentais. Quando a gente faz o recorte para a questão racial, essa questão ela fica mais nítida, ela fica mais emblemática. Porque, como diria os autores que discutem esse recorte da interseccionalidade, não é possível discutir a questão racial sem pensar na questão de gênero, sem pensar na questão de orientação sexual, sem pensar na questão religiosa, sem pensar na questão da propriedade privada e direito a patrimônio, né, que é a questão de classe. Então, o racismo ele vai estar imbricado em todas essas esferas. Não à toa, todos os dados, todos os percentuais de pesquisas que vão tentar discutir como que a nossa sociedade está organizada, as pessoas negras sempre vão ter indicadores maiores de opressão e de discriminação, porque todas essas esferas vão ser, ao longo da trajetória da vida de uma pessoa negra, vão ser perpassados, vão ser desrespeitados. Então, no nosso mundo ideal, nós vamos ter, então, uma série de opressões, de obstáculos e de discriminações para com a pessoa negra. Então, a gente tem que pensar, então, como que é no mundo real, como que se dá o racismo nosso de cada dia. Eu costumo dizer que o grande avanço hoje do movimento negro é dizer que não se cabe mais hoje ficar com aquela dúvida se o racismo existe ou não existe. Já está posto. Racismo existe. Né? Então, não nos cabe mais ficar pensando, mas será que a sociedade brasileira é racista? Sim, a sociedade brasileira é racista. E a partir do momento que reconhecemos que o racismo existe, que tem uma estrutura que possibilite que ele continue ao longo de vários anos, mesmo após a tal falada abolição da escravatura, perpetue uma estrutura de opressão, vamos pensar qual que é o nosso papel, qual que é o nosso trabalho enquanto sociedade para tentar reverter, amenizar e reparar essas situações. Então, eu costumo dizer que a primeira questão é trabalhar, é entender as perspectivas a partir das subjetividades. O racismo que existe na nossa sociedade é um racismo sutil, subjetivo, que vai atuar de forma perversa na individualidade de cada pessoa. O racismo que eu sofro cotidianamente, por mais que as condutas das pessoas sejam as mesmas, vão me perpassar de uma forma diferente da como vai perpassar a Daniele, por exemplo. As nossas vivências, os nossos sentimentos, as nossas percepções de sobrevivência e de vivência serão diferentes e vão provocar uma série de desenvolvimentos e uma série de características da nossa subjetividade. Talvez por isso, algumas pessoas tenham uma compreensão maior do que é ser negro nesse país e outras pessoas ainda estão no processo. É o que Neuza Maria diz no livro dela, Tornar-se Negro. A cada dia, a cada embate, a cada opressão, a cada discriminação a qual uma pessoa negra é subjugada, vai moldando nela uma característica de subjetividade que vai trabalhar a perspectiva de opressão e de racismo que ela vai constituir ao longo da vida. Então, se a gente compreende isso, a gente já começa a perceber qual que é o nosso papel dentro dessa sociedade. E aí, enquanto educadores, a partir disso, nós temos um papel fundamental de fazer a implementação da Lei 10.639, e que foi modificada mais 2 anos depois, né, pela Lei 11.645, que obriga, não é uma opção, é uma obrigatoriedade
de se discutir, de se trabalhar, de se tratar a questão étnico-racial dentro das escolas, na perspectiva dos afro-brasileiros e na perspectiva dos indígenas. Então, não tem uma opção de, eu não quero trabalhar, é uma legislação. Infelizmente, por conta de todo o nosso processo de colonialismo e de colonialidade, ainda há esse entendimento de parte da nossa sociedade de que não é necessário cumprir as obrigações, os deveres das legislações. Os direitos as pessoas compreendem muito bem. Quando as pessoas têm a compreensão das normas que regem a nossa vida, a primeira situação que não resta dúvida para ninguém é a situação do direito. É meu direito tal coisa, é meu direito correr atrás disso ou daquilo, mas os meus deveres eu deixo ali debaixo do pano e quando me for conveniente eu vou atrás desses deveres, né? Então, a obrigatoriedade de se discutir a temática afro-brasileira, africana e indígena é um dever, não é uma opção. E ela é essencial por quê? Porque a gente só consegue modificar uma estrutura de uma sociedade através da educação. Eu, enquanto educadora de 17 anos, eu não tenho sombra de dúvida que esse é o principal instrumento que nós temos de modificação de condutas e de posturas. Então, se eu não trabalho a perspectiva racial, como que eu vou transformar as pessoas, como que eu vou formar as pessoas para que sejam cidadãos menos discriminadores, né? E aí, eu não consigo também trabalhar a perspectiva da Lei 10.639 se eu não tiver sensibilidade com as questões de discriminação. Não preciso, é aquilo que a gente fala, eu não preciso ser negro, eu não preciso ser indígena para me sensibilizar em relação àquela temática e saber da importância de se tratar aquilo no dia a dia. Então, se eu não me sensibilizo, se eu penso que aquilo é um problema do outro e não enxergo que aquele é um problema meu também, porque eu não vivo numa bolha, eu vivo numa sociedade, então tudo que acontece dentro dessa sociedade vai me perpassar de alguma forma, vai me atravessar de alguma forma, então eu não consigo eleger processos educativos diferenciados. Eu não consigo pensar processos formativos decolonizadores. O que é o termo decolonial? Decolonial é um termo que vem justamente dizer que várias sociedades, isso não é uma especificidade apenas da sociedade brasileira, é uma especificidade de todos os países daqui do continente americano que foram colonizados, é que mesmo após a independência de suas metrópoles, mesmo após não se ter mais uma subordinação direta, formal, né, da realidade política e social, ainda produzimos uma série de culturas, valores e ideologias imaginárias espelhadas nos nossos colonizadores. Isso que é a colonialidade. O decolonial seria, então, se opor a tudo isso. Entender que, mesmo não sendo mais uma colônia europeia, nós ainda estamos reproduzindo nas nossas condutas, na nossa produção intelectual, na nossa produção cultural, valores e ideologias que vêm daquele continente. Então, é necessário perceber isso e fazer uma quebra, uma ressignificação desses valores. Então, se no meu processo educativo eu continuo reproduzindo somente aquilo que vem de uma outra sociedade, que era uma sociedade colonizadora, eu não consigo avançar no meu processo de identificação enquanto povo e nação. Então, dentro da prática pedagógica, isso é necessário. A gente repensar que educação foi nos oferecida e continua sendo oferecida para as crianças que estão chegando nos espaços educativos. É necessário, então, fazer uma quebra dessa concepção educadora, que é uma concepção opressora, discriminatória e que tem um objetivo que é de permanência, de reprodução de privilégios para alguns e discriminação e marginalização para outros. E quem são esses outros? É o que nós estamos falando aqui, das pessoas não brancas. E para, a partir disso, então, perceber essa prática
uma outra prática decolonial do processo educativo e de socialização, é necessário também a gente reconhecer as trajetórias coletivas e individuais da nossa sociedade. A história do nosso país não começa lá em 1500, já existiam povos originários que aqui estavam. Povos originários que tiveram, durante a sua trajetória, processos de resistência a essa colonização, que tem processos próprios de identidade étnicas, e quando estamos falando de povos identitários, povos originários, nós não estamos falando de uma massa homogênea. Cada etnia, cada povo indígena possuem características culturais, identitárias distintas. Não é uma massa de pessoas que viviam aqui que falavam a mesma língua, pelo contrário, eram diversos idiomas, diversas práticas culturais, diversas organizações sociais e de trabalho e de representação econômica. A mesma forma é a gente pensar a diversidade étnica racial afro-brasileira, porque nem todos os escravizados, as pessoas que foram sequestradas lá em África e trazidas, forçados para o Brasil, não eram das mesmas etnias. Então, nem todos os negros do Brasil não são todos iguais. Nós vamos ter diversas negritudes, vamos ter diversas africanidades, e a partir do momento que há um processo de criação de uma sociedade tipicamente brasileira, nós também vamos ter diversas brasilidades, né? Quando a gente pensa, eu que sou professora de geografia, quando a gente está falando de uma característica lá do sul do país, da população do sul do país, é completamente diferente da população que está lá no norte. Até por uma questão territorial geográfica, os brasileiros são diferentes e produzem culturas e relações sociais diferentes. Se eu não percebo isso, se eu não reconheço isso, eu não consigo respeitar a diversidade entre eles. E assim como os não brancos têm uma diversidade étnica muito grande, os brancos também vão ter essa diversidade. Então, a gente está falando de várias branquitudes. Nós estamos falando, nem todas as pessoas brancas vão se reconhecer da mesma forma e vão ter a dimensão e a sensibilidade de perceberem que também são racializados, embora a maior parte da branquitude não consegue perceber isso. Racializa o outro, mas não percebe a sua identidade racial também. Por isso, muitas vezes, a dificuldade de reconhecer a sua situação de privilégio, de benefício dentro da nossa sociedade. Continuando, pode abaixar, Dani, por favor. Então, nesse contexto, a gente pensar representatividade nos espaços, pensar ações afirmativas, e olha que quando a gente está falando de ações afirmativas, a gente não está falando de ações de reparação. Estamos falando de, então, já que temos toda essa constituição já formada na nossa sociedade, como avançar, como trazer positividade, como trazer um outro olhar para esses povos que foram marginalizados durante todo esse processo de colonização. E aí, a gente começa, então, a pensar que tudo isso vai estar engendrado numa estrutura social, que, no âmbito racial, nós chamamos de racismo estrutural. Por que a gente utiliza esse termo, racismo estrutural? Porque o racismo, ele é uma técnica avançada de discriminação. E é uma técnica que vai se moldando historicamente, de acordo com a situação histórica, econômica e política de uma determinada sociedade. Ele tem essa capacidade de adequação. Então, o racismo que existia lá em 1500, quando os colonizadores iam em África através faziam essas pessoas se tornarem, escravizaram essas pessoas a partir do tráfico negreiro, é um outro racismo hoje em 2020. A técnica se modifica, a técnica avança para sempre conseguir que determinada categoria ou classe social seja sempre subordinada dentro daquela sociedade. Então, ocorre uma naturalização. É natural que as pessoas negras ou as pessoas não brancas não estejam em espaços de poder. É natural, é normal que essas pessoas estejam sempre subjugadas. Isso é da prática da técnica de exclusão. O racismo geralmente não vai ocorrer de forma direta, ele vai ser sutil, ele vai escolher determinadas pessoas para oprimir de uma forma mais intensa, mais visível, ou não.
E a partir disso, a gente criou, então, uma série de justificativas para tentar dizer que na nossa sociedade esse racismo, então, ele não existia, porque ele já estava tão naturalizado que para muitas pessoas ele realmente era uma invenção daquelas pessoas que estavam questionando o fato de serem segregadas, né? Uma dessas justificativas foi o mito da democracia racial, né? Aqui todos nós somos irmãos, somos iguais, tratamos uns aos outros com o mesmo respeito. Aquela empregada doméstica da minha casa, ela é quase da família, né? Então, não tem essa questão de exclusão. E essa técnica de justificativa, ela vem com o intuito que é de deslegitimar as políticas de promoção de igualdade racial. Porque se eu nego o problema, então por que vocês estão querendo apresentar determinadas soluções se o problema não existe? Se eu nego o problema, eu, então, crio obstáculos para que novas soluções, para que outras estratégias sejam criadas para poder desconstruir uma verdade que tinha sido posta, né? E aí você cria, por exemplo, uma outra justificativa de que os afrodescendentes permanecem numa situação de exclusão porque não trabalharam o suficiente, não estudaram o suficiente, não correram atrás das oportunidades. Você vem com, por exemplo, a justificativa da meritocracia para continuar com a prática, com a técnica de exclusão. Então, a gente tem uma estrutura da sociedade brasileira que ela vai se pautar em diversas formas de violência. Esse racismo estrutural, ele está em diversos espaços. Ele vai estar na violência estrutural, que a gente designa como ausência total de direitos, embora os direitos estejam positivados lá na Constituição e numa série de outras legislações, você não consegue alçar aqueles direitos. Então, é uma violência estrutural. Você vai ter uma violência social e cultural, como, por exemplo, sempre estar em contato com produções intelectuais europeias. Quer dizer, então, que os negros não produzem conhecimento? Quem são os filósofos africanos e afro-brasileiros? Quem são os grandes intelectuais que produziram conhecimento antes mesmo da Europa produzir o que ela chama de conhecimento sistêmico hoje? Como eram organizadas as civilizações extremamente avançadas, como a civilização egípcia, ou pensando aqui nos ameríndios, né, na América, como que era a organização das etnias incas, maias, astecas, que produziam conhecimento, inclusive conhecimento científico? Então, quando eu pratico o epistemicídio, eu estou cometendo, então, uma violência social e cultural para estereotipar aquela categoria dos não brancos como inferiores, demonizando sua cultura e criando uma série de obstáculos para que eles não se reconheçam como seres, sim, de grande capacidade e habilidade técnica. E uma outra perversidade é a violência institucional, que vai desde o controle policial, e aí nós temos esse controle policial sendo cada dia mais visibilizado nas mídias através do genocídio da população negra ou do encarceramento da população negra, ou mais ainda na precariedade das políticas públicas. Nós estamos vivendo um processo de pandemia que, quando a gente pega os dados de quem são as pessoas, aquelas 160 mil pessoas que vieram a óbito por conta da epidemia de Covid, vamos fazer um recorte racial, mais de 70% dessas pessoas são as pessoas não brancas que vieram a óbito. Por quê? Porque não tinham políticas públicas de saúde e saneamento básico necessários para que essas pessoas tivessem as suas vidas preservadas. E isso tudo vai ganhar um reforço muito grande a partir do racismo institucional. Porque para manter uma estrutura em funcionamento, eu preciso lançar mão de várias estratégias, de vários instrumentos. E para lançar mão, nada melhor do que eu utilizar as próprias instituições para isso. Instituições públicas e instituições privadas. Então, nós vamos ter um racismo institucional consolidado na estrutura da nossa sociedade, desde as empresas privadas, e aí eu vou me permitir citar um outro exemplo que ficou alguns dias atrás muito na mídia, do caso do Nubank, uma instituição privada, e utilizando dessa relação de poder para dificultar o acesso de
de pessoas negras aos cargos de decisão daquela empresa, né, com o argumento que foi dito lá naquele programa de televisão de que aquelas pessoas não eram capazes, não sabiam nem a língua inglesa. Né? Quem disse isso para os dirigentes, para os executivos dessa empresa, que não temos pessoas negras altamente qualificadas para exercerem, sim, aqueles casos, os cargos de diretoria? E aí, ao mesmo tempo, você vai ter as instituições públicas reproduzindo os mesmos mecanismos de exclusão e de preconceito, né? De dizer, você não é capaz de acessar determinados cargos públicos ou determinados espaços, porque você é inferior. Está dentro da estratégia, da técnica do racismo. E, além disso, nós vamos ter aí, consolidados nos diversos dados e índices de pesquisas, o tratamento diferenciado, a falta de acesso, a falta de distribuição de serviços, as remunerações sempre mais baixas para as pessoas não brancas, a ausência de promoções e de promoção funcional, além da questão do atendimento e da prestação de serviços sempre precários nas áreas onde você tem a maior parte da população que vive, a população não branca. Então, a gente costuma dizer que o racismo institucional, ele é a mola, ele é o coração da estrutura racial do nosso país, porque além dele agir de forma ativa, né, de produzir pela ação, como no caso daquela empresa que não contrata pessoas negras, também pela omissão, porque eu sei que existe uma situação de discriminação, mas eu também não vou entrar nessa discussão. Eu não vou colocar o meu cargo numa situação que pode, talvez, depois me gerar algum tipo de prejuízo para poder beneficiar uma pessoa não branca. Então, eu me omito de me posicionar em relação à questão racial, produzindo, então, uma manutenção dessa discriminação. Pode passar, Dani, por favor. Então, já falei que o racismo institucional ele tem sido um dos principais motores, estratégias em relação para se manter essa estrutura de racialização e discriminação no nosso país. E como que a gente começa, então, a mudar a nossa postura para uma postura antirracista? Primeiro, educando o nosso olhar, começando a perceber nessas nuances dos diálogos das pessoas, naquilo que não está sendo dito diretamente, nas entrelinhas, no comportamento, começar a educar o olhar para perceber ali as manifestações de discriminação, começar a educar o nosso pensamento, inclusive nos permitindo acessar outros autores e outra produção intelectual que faça um embate, um contraponto a toda essa produção intelectual eurocêntrica que nos é oferecido, modificar as nossas ações, mas, sobretudo, por isso que eu coloquei até de vermelho ali, aprendendo a nos questionar. Porque se a gente não questiona as situações que vivenciamos, a gente não começa a perceber quais são os problemas que estão imbricados ali. Pode passar, Dani. Dani, pode passar. E aí, como que eu começo a perceber isso? Eu acho que a primeira percepção é no nosso dia a dia. Porque esse racismo sutil, cotidiano, ele vai se apresentar, e aí eu trouxe o conceito cunhado pelo doutor Adilson Moreira, que é um advogado daqui de Belo Horizonte, do bairro Aparecida, que atualmente reside em São Paulo, é professor de Direito da Universidade Mackenzie, e ele cunhou esse conceito no livro dele, que tem o mesmo nome, que é o Racismo Recreativo, que é da coleção Feminismos Plurais da Djamila Ribeiro, e ele fala o seguinte: no nosso dia a dia, na sociedade brasileira, a gente vê diversas formas de manifestação de racismo, mas essas formas, durante muitos anos, elas foram escondidas dentro da falsa cordialidade ou do falso humor. Então, ele começa a dizer o seguinte: é necessário que eduquemos o nosso olhar e os nossos ouvidos para essas estruturas de agressões diárias que as pessoas negras são submetidas, negros, indígenas, ciganos, são submetidos. Então, aquela piadinha racista, aquela fala ali direcionada para o cabelo da pessoa negra, ou para as suas vestimentas, ou para os elementos da sua manifestação religiosa,
quando se começa o tempo todo a colocar aquilo num caráter pejorativo de deboche, ali tem um racismo imbricado. E aí eu cometo esse racismo, mas não me assumindo de forma direta como um racista. Eu sou apenas uma pessoa que quero brincar com uma situação cotidiana. Então, esse racismo recreativo, ele vem, ao longo dos anos, se refinando e se consolidando como uma estratégia de continuar as práticas de opressão, mas, ao mesmo tempo, fugindo dessa conceituação de autodeclaração de uma pessoa extremamente racista. Pode passar. Dani? Pode passar, Dani? Além do racismo recreativo, a gente vai ter as microagressões diárias, que só existem porque fazem parte dessa técnica de exclusão. Quando você trata aquelas pessoas não brancas com um tremendo desprezo, quando você conscientemente ou inconscientemente viola a dignidade daquela pessoa. Exemplo, quando você está ali andando na rua, vem uma pessoa negra à sua direção, o que geralmente as pessoas fazem? As pessoas não negras. Elas atravessam a rua, porque automaticamente já criaram no seu imaginário que negro é bandido. E se aquele negro está vindo na minha direção, ele vai me assaltar. Então, essas microagressões que são percebidas cotidianamente pelas pessoas negras, pelas pessoas indígenas, elas são uma forma, uma estratégia para continuar a manutenção de dizer para você, você está naquele espaço que não é seu. Você é uma pessoa inferior. Dani, continua, por favor. Passa o slide, Dani. Aquelas pessoas que hostilizam no centro de Belo Horizonte, nós temos várias comunidades ciganas que habitam a capital, e quando elas estão andando pelo centro, e aí eu hostilizo aquela pessoa, porque ela também vai me roubar, porque eu também não conheço a cultura daquela outra etnia, e já tenho um estereótipo em relação àquela comunidade, que é um estereótipo de vagabundagem, de marginalização, de discriminação, então eu vou hostilizá-la. Ou uma outra forma de microagressão, quando eu vejo uma mulher negra andando com turbante na rua, e já vou chamá-la de macumbeira. Né? Ninguém fala dos acessórios que são utilizados pelos brancos. Ninguém vai debochar de uma determinada característica cultural ou fenotípica da pessoa branca, mas racializando as outras pessoas, tudo aquilo que é característica da outra etnia vai ser motivo para uma microagressão. Ou, quando eu faço escárnio, uma situação que foi duramente vivenciada pelos povos indígenas que vivenciam aqui na capital, que não podiam, por exemplo, estar com o celular na mão. Lá nem índio está com o celular na mão, está vendendo um artesanato ali na Praça 7, já tem até a maquininha lá de cartão de crédito. Vai falar que isso é índio. Isso não é índio. Então, essas pessoas, elas deveriam viver isoladas numa bolha e serem integradas à nossa sociedade e usufruírem do seu direito de comercializar a sua arte. No nosso caso, enquanto educadores, quando nós não educamos o nosso olhar para perceber que todos os alunos têm capacidade igual de aprender. Não só quando eu olho para aquele aluno negro, já de antemão, já começo a tratar aquele aluno como aquele que vai ser o fracasso da sala de aula, aquele que não vai aprender nunca. Quiçá um dia ser médico, quiçá um dia cursar uma faculdade de disputar vaga com as pessoas brancas que estudaram a vida toda em boas escolas. Então, esse aluno negro não tem condição de disputar em pé de igualdade com aquele aluno branco. Uma outra questão, quando eu invisibilizo os profissionais de serviços gerais. Eles estão ali limpando a minha casa, estão ali me servindo o meu cafezinho, mas eu não sei nem o nome daquela pessoa. Quiçá dar um bom dia, uma boa tarde, boa noite, ou entender que aquela pessoa tem uma família. Não à toa, durante esse contexto de pandemia, nós vimos diversos relatos desses trabalhadores essenciais expostos a uma série de situações de precarização, porque a sociedade não percebe aquelas pessoas realmente enquanto essenciais e detentoras de uma família. Tivemos aquele caso no Nordeste do filho da empregada que caiu do prédio porque a patroa não podia olhar o garoto enquanto a empregada passeava com o cachorrinho dela. Então, é invisibilizar que aquele é um ser humano. Além disso, quando a gente não se questiona, voltando lá atrás daquele slide, a gente tem que aprender a questionar.
O que será que tem de errado quando eu entro num determinado espaço e eu só vejo branco ali? Se eu tenho uma sociedade que mais de 60% da população se autodeclara enquanto negra, por que então, quando eu entro num determinado espaço onde você vai ter cargos de chefia, cargos de poder, eu só tenho brancos ocupando ali? Se eu não começo a colocar uma interrogação de que tem alguma coisa errada, que aquilo não representa o que é a nossa sociedade na realidade, eu não consigo perceber os mecanismos de exclusão que estão aí por trás. E aí outros exemplos, como a questão de não perceber que a empregada doméstica de hoje é uma evolução da escrava doméstica da época da colonização e da escravização dos povos africanos. Ou quando eu não consigo perceber que existe um padrão de bandido eleito pelas forças de segurança pública do nosso país, que nunca erram a bala. A gente costuma dizer que não tem bala perdida, não. Tem bala achada. As balas parecem que tem um chipzinho, né? Que na hora que ela vai ser direcionada para um ser humano, na hora que ela faz a leitura ali biométrica daquela pessoa, visual, é branca, não, eu faço uma curva para a esquerda ou para a direita para poder atingir uma pessoa não branca. Pode passar, Dani. E aí, como que isso vai ter um efeito no que a gente chama de mundo jurídico? Né? Como que hoje o mundo jurídico ele se relaciona com essa questão racial? Então, a primeira questão é de não se discutir mais se cabe, não cabe mais discutir se temos racismo ou não no nosso país. Tem. Tanto tem que tem uma gama de legislação tratando sobre o assunto. A gente costuma dizer que, se não tem uma lei promulgado, uma lei vigente sobre determinado assunto, aí sim a gente pode começar a questionar, né? Inclusive foi o que todo mundo ficou questionando esses dias. Não existe estupro culposo, porque não tem lei nenhuma falando de estupro culposo. Mas então, se tem uma série de legislações tocando na discussão étnico-racial, então não cabe mais ficar fazendo aquela pergunta, será que racismo existe ou não existe? Ele existe, ponto. É necessário, a partir, então, disso, a gente pensar que existe, então, um arcabouço, mas por que esse arcabouço legislativo ele não está consolidado? O que acontece na nossa sociedade para que a gente não tenha uma eficácia da nossa legislação racial? Por que será que temos poucas sentenças condenando a pessoas enquanto racista no judiciário? Porque se existe uma legislação, então por que as pessoas não são condenadas? São os questionamentos que temos que fazer para começar a pensar na modificação das nossas condutas, né? E para isso é necessário, por exemplo, começar a implementar e consolidar as diretrizes do Estatuto da Igualdade Racial, que foi criado em 2004 e até hoje vários pontos de políticas públicas voltados para a população negra estão só no papel. O que será que tem acontecido na nossa sociedade que impede que essas diretrizes saiam do papel e se tornem ações práticas das políticas públicas da nossa sociedade, né? E aí a gente começa, então, a pensar o que nós, enquanto educadores, enquanto cidadãos, podemos contribuir. E a primeira questão é promover e privilegiar as ações antirracistas. Como assim ações antirracistas? Um espaço como esse de debate é uma ação antirracista em que privilegiar esse espaço é uma possibilidade de mudança de pensamento, de mudança de concepção e, obviamente, de mudança de postura. E aí, para a gente tentar entender, Soraya, se existe racismo, e quando eu vejo uma situação de racismo, eu posso abrir mão, lançar mão e ir atrás da legislação, o que eu preciso saber, então, para fazer isso? Então, primeiro é entender o que é o racismo, e isso a gente já discutiu ao longo da nossa fala, está lá do artigo 5º, que fala que todos são iguais perante a lei, mas vai falar também que a prática do racismo constitui crime inafiançável, ou seja, uma pessoa que for pega praticando racismo, ela não tem direito de pagar fiança para poder responder o processo em liberdade. É um crime imprescritível. Então, se Soraya tiver sido alvo de uma pessoa racista há 10 anos atrás, eu posso hoje resolver tomar alguma providência jurídica contra essa pessoa, porque eu não tenho prazo para que isso aconteça.
e é um crime sujeito à pena de reclusão. A pessoa fica presa, não tem aquelas transações penais, eu vou ali pintar o muro de uma igreja ou pintar o muro de uma escola e vou ficar livre dessa pena. Então, os crimes de racismo, eles estão ali dispostos na nossa Constituição e numa lei específica que nós chamamos de Lei K.O., que é a Lei do Racismo, que foi criada em 1989, a Lei 7.716, e até hoje é uma legislação que não é aplicada efetivamente, né? Então, o racismo ele vai ser uma conduta discriminatória em razão da raça, vai ser dirigida a toda uma coletividade sem a intenção de atacar alguém de forma individualizada. Então, aquela pessoa que é racista, a preocupação dela não é atacar a Soraya em si, na sua subjetividade, na sua individualidade. É atacar todas aquelas pessoas que se aparentam com a Soraya, todas aquelas pessoas que têm uma mesma cultura, têm o mesmo fenótipo que Soraya. Então, quais são as condutas tipificadas nessa lei de 1989? Por que o Nubank sofreu toda aquela movimentação nas mídias dizendo que era uma instituição racista? Porque eles não contratam pessoas negras. Então, a não contratação de pessoas negras é uma prática racista. Impedir ou recusar a ação de alguma função pelo fato da pessoa ser negra. Então, se eu estou num restaurante e tem um garçom negro, eu me recuso a ser atendido por aquele garçom, você está praticando um crime de racismo. Negar promoção funcional ou determinar um salário diferente, utilizando-se da justificativa de que a pessoa é negra, então ela merece receber menos, é uma prática racista. Ou acessórios étnicos. Então, eu sou turbante com guias no trabalho de palestra, vamos supor, no fórum, e eu sou impedida de entrar por conta das minhas vestimentas. É uma prática racista. Impedir costumes e práticas religiosas, prática racista. Proporcionar iniciado no local de trabalho, proibir o acesso e a frequência a estabelecimentos públicos ou privados, impedir o trânsito e a convivência social e familiar com pessoas de outra etnia. Tem mais exemplos, não é à toa que você tem uma lei específica para tratar do crime de racismo, né? Eu trouxe alguns aqui para poder exemplificar. E a pena para quem comete racismo, ela vai depender do grau de agressão que foi cometido. E aí nós vamos ter... pode passar, Dani. E aí vocês viram que são várias condutas que vão dizer para uma pessoa que ela cometeu um crime, logo ela vai ter que pagar sem direito à fiança, sem direito à prescrição da pena e sem direito a responder o processo em liberdade, um crime de detenção, né? A nossa sociedade, que é uma sociedade que tem uma estrutura racista, que utiliza-se das instituições para continuar sendo racista, foi lá no Código Penal brasileiro, que foi criado lá em 1940. Aí, volta só 2 slides, por favor, Dani. Aí, vamos ver aqui, olha a data em que a lei do racismo foi criada. 89. Agora volta lá para o slide de injúria racial, por favor, Dani. Olha quando modificaram o Código Penal. 1997. 8 anos depois. Modificaram porque perceberam o seguinte: à medida que aquela lei começou a ser acessada pelas pessoas, publicizada por várias pessoas, a estrutura racial da nossa sociedade começou a perceber, então, olha, vai dar ruim. Se as pessoas começarem a usar dessa lei para realmente reivindicar o crime de racismo, nós vamos ter um problema aí. Muita gente vai presa. Então, isso não é uma coisa que vai ser bom para a nossa sociedade, será? E aí, o que foi feito? Se a gente pensa que os em sua maioria são brancos, eles modificaram o Código Penal e criaram o dispositivo de injúria racial. O que é injúria racial? É quando eu provoco algum tipo de ofensa à dignidade de uma pessoa individualmente. É quando eu vou me utilizar de elementos referentes às características raciais, étnicas, de religião e de condição de uma determinada pessoa para discriminá-la. E olha, vamos ver como que são as características aí do crime de injúria racial. Ele tem prazo.
6 meses. Enquanto o racismo ele é imprescritível, o crime de injúria racial, você tem um tempo apenas de 6 meses para ir na delegacia e fazer a queixa-crime. E quem tem que fazer essa denúncia tem que ser aquela pessoa que sofreu a agressão. Não pode uma outra pessoa registrar que viu uma situação de racismo. Além disso, a injúria racial passou a permitir que aquela pessoa, o agressor racista, ele pague uma fiança, e aí, pagando fiança, ele vai responder o processo em liberdade, e além disso, na hora que ele for condenado, vai ser possível a transação penal. O que é a transação penal? É pintar lá o muro da escola, é lá capinar um terreno de um espaço público, é você ter penas mais leves e não necessariamente ficar preso dentro de uma cela para poder cumprir a sua condenação. Percebem que houve uma manipulação das estruturas institucionais para, mais uma vez, privilegiar as pessoas brancas, porque quem comete o racismo é o branco. Então, a partir da criação desse Instituto da Injúria Racial, as pessoas brancas agora podem, desde 1997, continuar praticando as microagressões diárias, o racismo recreativo, o racismo de fato, e se algum dia alguém quiser processar, tem aí uma transação penal, vou pagar uma cesta básica e continua tudo como era antes. Isso é o que tem acontecido muito na nossa sociedade. A maior parte das pessoas, quando passam por agressões como essa aí, são chamadas de macaco, de cabelo duro, de negro fedido, cabelo de bombril, aquela coisa toda. A polícia geralmente vai fazer um boletim de ocorrência colocando ali não como um crime de racismo, mas como um crime de injúria racial, porque é mais leve. E aí aquele agressor, aquela pessoa, aquele criminoso, ele vai poder, então, ter os benefícios lá do dispositivo da injúria racial. Nós, os movimentos negros, nós que somos negros, nós sabemos que quando uma pessoa se refere a outra com esses adjetivos de ofensa, ela não está se referindo àquilo, a intenção não é apenas ofender apenas a Soraya ou a individualidade da Soraya, é ofender toda aquela comunidade que possui as mesmas características que a Soraya. E aí, infelizmente, esse tem sido o entendimento que vem sendo adotado, não só pelas forças de segurança públicas do nosso país, né, aqueles policiais que são aqueles primeiros que chegam ali no local para fazer o boletim de ocorrência, é o entendimento que tem sido adotado por diversos delegados, quando embora a gente tenha aqui em Belo Horizonte uma delegacia especial para crimes raciais, que é a DECRIM, que fica ali na Avenida Barbacena, perto do Fórum, do Barro Preto, embora você tenha uma delegacia especializada para esse crime, geralmente tipificam as questões como injúria racial, e infelizmente não vai ser diferente na esfera judiciária. Nós vamos ter promotores que não vão querer oferecer aquela situação como um crime de racismo, vai também bater nessa tecla da injúria racial, e obviamente juízes vão sempre condenar como uma prática de injúria racial e não como um ato de racismo, um crime de racismo, desqualificando, então, uma legislação toda específica, porque a legislação de racismo ela tem crimes e ela tem penas mais duras para o agressor. Pode passar, Dani. Mesmo assim, a gente do movimento negro sempre... do movimento jurídico antidiscriminatório, nós temos orientado as pessoas, mesmo sabendo da dificuldade de conseguir enquadrar uma conduta de uma pessoa racista dentro da lei de racismo, é necessário, sim, que se tome todas as providências, mesmo que vá ser depois julgado como injúria racial. Então, é necessário ter algumas posturas, como denunciar aquele agressor, fazer o boletim de ocorrência e dar andamento processual. E o andamento processual não apenas na esfera criminal, mas também na esfera civil. A esfera criminal, para poder julgar aquilo no âmbito do Código Penal, para forçar que aquela pessoa seja condenada e tenha ali uma passagem, né, uma sentença culpabilizando ele, transitado em julgado na ficha pessoal dele, mas também na esfera civil, que é a esfera onde você vai requerer uma indenização financeira, porque é necessário também mexer no bolso dessas pessoas. Não só
pensar na parte criminal, mas pensar, sim, todas as possibilidades de punição. Então, é necessário fazer o boletim de ocorrência policial, tanto para o crime de racismo, quanto para o crime de injúria racial. Ah, Soraya, mas não vai dar em nada. Vai dar sim, porque a maior parte das pessoas, a gente já tem algumas pesquisas mostrando isso, é raro as pessoas que caem na reincidência, sobretudo se são pessoas que têm uma certa visibilidade na mídia. Porque hoje, com o advento da internet, das redes sociais, a pessoa ela fica queimada. A gente teve aí, por exemplo, ontem, ou hoje, não sei se foi ontem ou foi hoje, aquele jornalista que foi defender lá o estupro, que foi demitido de todos os postos de trabalho dele. Hoje você tem essas práticas. A gente tem salvo engano, o William Lack, que é o nome do repórter, que fazia o Fantástico lá da Globo News, que vazou um áudio dele falando só podia ser preto, né, fazer tal coisa. Ele foi demitido da Globo. Então, é importante, sim, você denunciar, mesmo que tenha a tipificação de injúria racial, mas aquela pessoa ela vai sofrer um dano. E ela vai pensar 2, 3, 4 vezes em reiterar, em repraticar essa conduta dela. Então, é super importante. E é importante, sobretudo, a ação criminal. Não pensar só na ação civil, na busca da indenização, mas sim que aquela pessoa seja condenada criminalmente. Quem for vítima ou testemunhar um caso de racismo, ela tem o dever de denunciar, porque senão ela está sendo racista por omissão. Lembra que nós falamos lá atrás que uma das práticas do racismo é você ser racista por uma questão por atitude ativa ou por omissão, pela negativa. Então, é importante que essa pessoa denuncie e se coloque, se ofereça como testemunha dentro do processo judicial. Né? Outra coisa que é importante também é sempre tentar ir na delegacia para poder fazer o boletim de ocorrência policial com um advogado. Aí não é lobby de profissão não, tá, gente? É prática. Por quê? O que vai acontecer com aquela pessoa que foi vítima de racismo na hora que ela estiver na delegacia? Ela vai ser novamente violentada. Ela vai ser violentada por aquela estrutura. Então, nós temos percebido que você ir acompanhado com uma pessoa, com uma testemunha e com um advogado, inibe que as forças, né, os policiais e delegados continuem dentro ali, no momento que ela está prestando a queixa, não continuem com a prática da violência, da agressão, desqualificando aquela pessoa, inferiorizando aquela pessoa. É a mesma orientação que a gente faz também para os crimes da dignidade sexual, né? Os crimes de estupro, de assédio sexual, de importunação sexual, de sempre ir com ou de violência doméstica da Lei Maria da Penha, sempre ir com o advogado para que você não tenha a reincidência da violência por aqueles agentes públicos que estão ali no âmbito daquela delegacia. Uma coisa que é importante a nossa sociedade entender. O crime de racismo, diferente do crime da injúria racial, que a pessoa que sofreu a injúria tem que ir lá na delegacia para poder prestar queixa, um crime de racismo, ele não depende que uma pessoa vá lá. Qualquer pessoa pode fazer a denúncia desse crime, inclusive o próprio Ministério Público pode oferecer a denúncia. Então, vamos supor, vou pegar o exemplo do Nubank de novo. Eu, Soraya, fui lá, tentei um processo seletivo e percebi que eu não entrei porque eu sou uma pessoa negra e aquele banco é um banco racista. Uma outra pessoa que estava fazendo o processo seletivo comigo percebeu aquilo e ela pode, então, ter essa atitude de ela ir na delegacia e fazer a denúncia. Eu estava num processo seletivo com várias pessoas e vi lá que aquela pessoa dos recursos humanos da empresa, ela cometeu um ato de racismo com pessoas que estavam lá disputando aquela vaga comigo. Então, essa pessoa pode ir na delegacia e denunciar o crime de racismo. Além do... Por que isso é importante? Porque além do processo que vai ser direcionado para aquela pessoa, que cometeu racismo, outras formas de sanção, elas podem ser utilizadas. Como, por exemplo, se eu estou vendo que um determinado estabelecimento reiteradamente tem praticado racismo, eu faço a denúncia e aí o Ministério Público ele vai aplicar um termo de ajustamento de condutas
para que aquele estabelecimento ele modifique a sua conduta, ele comece a agir dentro da legislação, ou senão ele pode, por exemplo, ter o alvará de funcionamento cassado. Então, é importante que seja feita a denúncia para que outras formas de sanção sejam utilizadas. Em caso de injúria racial, né, eu já disse que somente a pessoa que tem que ir para poder fazer esse boletim de ocorrência, e é importante que, caso você esteja numa delegacia, você sofra novamente violência, o mau atendimento daqueles servidores que estão ali, é importante, além disso, também fazer a denúncia na Procuradoria das Forças de Segurança Pública, dizendo que houve uma omissão daqueles atendentes em apurar o seu caso. Além disso, gente, isso aí é para qualquer situação de agressão. É necessário juntar provas. Hoje a gente tem esse advento aí da internet, né, que você pode dar prints em conversas, gravar conversas, salvar e-mails, tirar foto daquela situação, filmar, chamar testemunhas. Quanto maior o número de fotos e de provas, e quanto maior o número de informações que você tiver sobre aquele determinado agressor, com mais celeridade vai ser possível que tenha aquele andamento processual nesse caso. Em casos de rede social, eu vi lá numa página da internet, que aquela página é uma página que faz apologia ao racismo, denunciar também para os sites hospedeiros. Então, por exemplo, no caso do Instagram, fazer aquele processo de denúncia para que a página caia e que outras medidas sejam tomadas em relação àquele agressor. E publicizar a situação. É algo que hoje a gente tem utilizado muito no direito antidiscriminatório, que é expor a pessoa. Porque se a pessoa não tem problema nenhum em ser racista, ela não vai ter problema nenhum em ser exposta, em se assumir publicamente enquanto racista. Publicizar as situações de racismo, ela é importante porque hoje você tem a visibilidade positiva e negativa de determinados fatos. Então, por exemplo, de novo citar a questão do Nubank, eu estou citando muito a questão do Nubank porque foi mais recente, tá, gente? Imediatamente, 2 dias depois, soltaram uma nota pública tentando, foi mal, né? A moça lá falou umas coisas, a nossa diretora falou umas coisas indevidas, nós vamos apurar, porque isso gera perda de capital. Quando você expõe, sobretudo empresas, a uma situação dizendo que aquela empresa é uma empresa que pratica discriminação, ela tem uma imagem que vai ser arranhada dentro da sociedade e aquilo vai trazer um prejuízo financeiro. E como as empresas visam o lucro, elas não vão querer estar expostas durante muito tempo, então vão rever as suas práticas racistas, né? Existem empresas grandes que se preocupam com isso, porque hoje a gente tem o chamado compliance. O compliance é uma espécie de Serasa, SPC Serasa, só que de empresas. Então, empresas que têm muito processo contra elas, sobretudo em questões de âmbito social e racial, são empresas que elas perdem valor de mercado, inclusive internacionalmente. Por isso que esse banco, ele correu para soltar uma notinha lá, dizendo que não era bem isso, porque vai cair lá o valor das ações daquele banco, ele vai ficar mal falado, alguns investidores vão retirar ali seus investimentos. Então, esse compliance, ele é importante. A gente tem que aprender, eu falo dentro do movimento negro, que nós, enquanto pessoas negras, temos que começar a jogar com as mesmas armas que a sociedade branca joga. Então, se a sociedade branca, ela visa, em muitas medidas, continuar com a manutenção de seus privilégios, vamos começar, então, a balançar essa estrutura de privilégios deles, para que eles fiquem com medo e comecem a repensar as suas atitudes. Então, a gente vai arranhar aí a publicidade positiva deles, vamos forçar que criem políticas de afirmação. A gente teve aí uma outra empresa que lançou aí um trainee apenas para negros. Não fez aquilo por benevolência com as pessoas negras, fez aquilo por compliance, fez aquilo já pensando na publicidade positiva que teria. E teve uma publicidade positiva espontânea, porque foram várias semanas falando tal do processo seletivo para os trainees somente negros. Eles estão visando lucros. Tem um lado positivo, porque sim, vai ter pessoas negras sendo empregadas em cargos de poder e decisão daquela empresa e abre ali uma janela para se discutir, né?
Se uma empresa deu conta de fazer, então por que as outras não estão fazendo? Ou, acorda em outra empresa, então por que você também não está abrindo espaço para outros? É possível. Não adianta falar que é difícil, é possível. Então, é importante que essa publicização ela seja feita o tempo todo. Pode passar, Dani. Soraya, eu só queria te interromper um pouquinho, assim, você deve estar terminando, né? Porque eu quero fazer uma pergunta que eu não queria perder, assim, mas você pode encerrar. Tá, e depois eu faço a pergunta, que eu não quero perder essa questão das denúncias para a gente pensar na questão da escola, mas daqui a pouquinho eu te pergunto, então, mil desculpas. Tranquilo. Então, a gente tem aí uma série de possibilidades de conduta, de mudanças de postura antirracista, né? Hoje, eu costumo dizer que, tanto no âmbito da escola, da educação, quanto no âmbito jurídico, a pessoa, ela só não, ela não se torna antirracista porque ela não quer, porque ela é racista mesmo. Então, ela tem que vestir a carapuça, né? Voltar lá no passado, lá naquele país que está passando por um processo eleitoral, colocar aquela capinha lá do KKK, né, da Ku Klux Klan, e dizer, sou racista sim. Porque as possibilidades estão aí, gente. Formação é o que mais tem. Conteúdo sobre a questão discriminatória, sobre a questão racial, está aí na internet. A gente tem vários blogueiros, agora não falo mais blogueiro, né? YouTubers, influenciadores digitais, né? A gente tem vários influenciadores digitais que postam todos os dias conteúdo de qualidade, possibilitando mudança, inclusive, da nossa prática. Na nossa prática cotidiana, pedagógica cotidiana. Você tem aí, eu citei o doutor Adilson, e tem o doutor Silvio de Almeida, que também está bem famosinho nas mídias, falando o tempo todo de como que é a questão de atuação jurídica. Então, os advogados hoje, os promotores, os juízes, que continuam tendo postura racista, estão fazendo isso porque são assumidamente racistas. Não porque não tenho preparação para isso, eu não sei como que eu vou lidar, eu não tive acesso a esse conteúdo. O conteúdo está aí. Então, essa mudança de postura e de pensamento, ou continuarmos sendo racistas. Mas entendendo que, à medida que você continuar e fazer essa escolha de continuar sendo racista na nossa sociedade hoje, em 2020, você vai assumir as consequências dessa sua postura. Né? Então, é isso, finalizei. Agradeço, Carol, Dana, Elizabeth, novamente por esse espaço, né? E estamos aí, vamos para as perguntas. Então, eu ansiosa, já te atropelando antes, né, Soraya? Porque me veio muito forte, né? Muito obrigada, né? Foi um momento de grande aprendizagem, assim, da gente trazer sempre novas reflexões, né? Eu, pessoalmente, sou professora também há muitos anos, quase 20, a gente fica muito no âmbito da educação, é sempre bom a gente praticar nas outras esferas, né? A gente consegue, né? A gente toma fôlego para repensar, enfim. Mas eu queria te trazer uma situação, assim, né, que aconteceu, uma das escolas que eu trabalhei, já foram muitas ao longo da minha carreira na rede privada. A escola se recusava a implementar a lei, eu tive vários embates com a escola, a lei 10.639, né? Eu trabalho dando formação para professores desde que a lei existe para a implementação da lei. Nas escolas privadas que eu trabalhei, é a primeira vez que eu estou conseguindo implementar agora no Instituto Ouro Verde, aqui em Nova Lima. Mas na escola anterior que eu estava, não tinha essa resistência, porque as pessoas não viam cor. Muito interessante isso, as pessoas não viam cor, não existe, somos todos iguais, né? Escolhemos essa corporeidade para vir e temos que dar conta dela, enfim, mas, né, a gente permanece nos lugares que a gente precisa incomodar. Eu vou tentar ser breve, tá, gente? Mas é porque foi um caso muito específico. Então, tinham poucas crianças negras na escola, até mais, uma proporção mais interessante do que a gente costuma ver, mas eram poucas, e numa sala específica, uma criança negra estava sofrendo racismo repetidamente, né? E o pai, a família sempre levando para a escola, e nunca a gente tem reunião de colegiado toda semana, tinha lá nessa escola, nunca chegou isso na reunião, mas enfim, a escola era procurada o tempo inteiro, né? E quando chegava, às vezes, na reunião de diretoria, eu fazia parte da diretoria da associação na época, assim, parece que na hora que eu chegava o assunto sumia, porque tinha chegado na reunião de diretoria, mas quando eu estava, né, não aparecia. Mas enfim, o pai perdeu a paciência e fez um boletim de ocorrência. Né? Fez um boletim de ocorrência contra a escola e contra a criança de 9 anos que
criticava, né, as falas e a discriminação. A escola foi muito resistente em tomar alguma atitude. Nessa hora, eles enxergaram a minha cor, me chamaram, a cor apareceu rapidinho, né? Eu substituí era uma professora regente, né, de classe, eu sou professora especialista, mas aí eu substituí a professora um tempo, então assim, nessa hora eu servi, né? Até porque a professora estava doente, até uma situação chata, que ela faleceu bem recentemente, essa professora, veio desse adoecimento desde essa época. A justificativa foi que ela estava nervosa, né, pelo adoecimento, então que ela não percebia, mas negaram que o menino sofria o racismo ou a injúria, qualquer coisa, o tempo inteiro. A família acabou se compadecendo mais da professora, que estava com um quadro de saúde muito comprometido, não levou à frente. Né? Mas nesse caso, assim, e aí, enfim, eu assumi a classe por um tempo, fiz algumas mudanças, consegui implementar algumas coisas, fiz um trabalho específico com essa turma, não consegui fazer na escola, tanto que eu saí, parece que tudo já foi embora. Mas nesse caso, né, se a família quisesse levar à frente, o que seria feito? Né? Ficou só no boletim de ocorrência. Quais que seriam os próximos passos? Já foi importante fazer o boletim, né? A escola assustou muito. Né? Então, assim, como é que é isso? Boletim de ocorrência, o primeiro passo que foi feito. Além do boletim de ocorrência, ingressar com a ação. E, além disso, além de ingressar com a ação, fazer uma denúncia no Ministério Público e na secretaria, no caso das escolas privadas, as escolas privadas elas são subordinadas à secretaria estadual. Né, as escolas municipais têm as secretarias municipais que respondem por elas. As escolas privadas, embora sejam empresas privadas, elas precisam seguir normas que são estabelecidas, inclusive, na nossa Constituição. Né? Então, você tem um Conselho Nacional de Educação que determina uma série de procedimentos, e no âmbito, então, dos estados, as secretarias dos estados, as secretarias estaduais de educação, é que vão ser a instituição legitimada para poder assumir qualquer coisa relacionada, qualquer ação relacionada às instituições privadas. Então, fazer denúncia da escola, exigindo a inspeção, né, a gente chama de inspetoria, a inspeção da Secretaria Estadual de Educação. No caso, não sei, pelo que eu tenho conhecimento, já tem uns 15 anos que a Secretaria Estadual daqui de Minas Gerais, ela tem um núcleo de relações étnico-raciais, então, são pessoas que são altamente qualificadas, inclusive tem 2 amigas que atuam nesse núcleo e que vão a fundo nas escolas e fazem todo um processo de fiscalização do que está ocorrendo. O Ministério Público faria a mesma coisa e, além disso, dar início à ação judicial, tanto no âmbito criminal quanto no âmbito civil. E a família fez bem, a família chegou a fazer o boletim de ocorrência contra a família da criança e contra a escola, né? Isso, fez os 2. Isso. Faria um terceiro que é contra a professora também. Colocaria as 3 pessoas ali. Por omissão. Por omissão. As 3 pessoas ali dentro do bojo e daria continuidade ao processo. O que provavelmente iria acontecer? O Ministério Público iria exigir que a escola tomasse providências efetivas a partir de um termo de ajustamento de conduta. Então, essa escola teria que começar a fazer uma formação com seus professores, ela ia ser obrigada a fazer isso, e mostrar para o Ministério Público, e a Secretaria de Educação também iria exigir isso, que ela está ali formando seus professores para saberem intervir numa situação como essa, e eu exigiria, junto com a família dessa vítima, que os pais também, não só os pais daquela criança, porque como é uma criança que vai responder por ela são os pais, mas a comunidade escolar como um todo também passasse por esse processo de formação. Porque essa criança que praticou esse ato de racismo, esse ato de injúria, ela está aprendendo isso em algum espaço. Então, é importante que toda a comunidade daquela escola seja envolvida para que se identifique a causa, para que se identifique a origem. Ela está aprendendo aquilo no âmbito familiar dela, no círculo social, ou ela está aprendendo aquilo, inclusive, dentro do próprio espaço da escola? Como que isso tem se dado? Todos os pais têm consciência disso, e se os pais têm consciência disso,
e não tomam não vão atrás de uma postura de modificação, de reparação desse erro, esses pais também podem ser implicados como apologistas ao racismo. Então, eu faria uma situação de publicização mesmo dessa situação. O que ocorre na maioria desses casos é que esses casos eles ficam debaixo do pano, debaixo do tapete. As pessoas não querem tocar nesse assunto. Porque na hora que você publiciza, se, por exemplo, esse pai tivesse exigido uma reunião de pais, com todos os pais, coleguinhas do filho, né? Da turminha do filho, aí eu tenho certeza que a família dessa criança que praticava essa injúria racial iria pensar duas vezes em continuar, se for o caso da família, né, que estava ensinando isso, em continuar ensinando esse tipo de coisa para o filho, porque ela estava exposta, né? Não necessariamente expondo a criança, porque a gente tem que pensar que aquela criança que foi a agressora, ela também não tem muita consciência do que ela está fazendo. As crianças, elas tendem a reproduzir atitudes que os adultos ensinam para ela. Então, o que a gente sempre orienta é que essas situações, elas sejam tratadas com muito cuidado, jogando sempre para a coletividade. Então, assim, são situações que a turma toda está vulnerável, para se tentar, dessa forma, preservar as duas crianças, tanto a criança que sofreu agressão, tanto aquela que foi agressora. Mas é importante a partir mesmo para que providências sejam tomadas. Mesmo que sejam providências que, naquele momento ali, do calor, da raiva, as famílias possam pensar que não vai adiantar de nada, vai adiantar porque você vai estar inibindo que aquela situação ela volte a ocorrer com uma outra criança, num outro contexto, numa outra forma. Soraya, tem uma pergunta aqui do Matheus. Ele pergunta o seguinte, né? Como funcionam as ações legais em casos de menores de idade e se tem algum tipo de medida socioeducativa? Ele falou de como abordar isso, né, de uma forma coletiva, mas eu queria que você explicasse um pouco, eu também achei interessante a pergunta dele. Sim, bom, eu vou explicar como que eu já acompanhei isso na prática, estava na escola que eu atuo ainda hoje, né, na Regional Pampulha, eu estava no cargo de coordenação, é uma espécie de supervisão que Belo Horizonte tem nessas estruturas. Então, um professor ele sai da sala de aula e ele fica ali, tipo, como se fosse um supervisor dos colegas, que é o coordenador. Eu estava num cargo de coordenação, teve uma situação de injúria racial na aula do meu colega de educação física, que por omissão, porque ele teria condição de fazer a intervenção, mas ele optou por não fazer, ele levou para a coordenação e falou, olha, aconteceu tal coisa assim, na aula, e eu fiquei sem saber como agir na hora, como é que eu faço? A primeira coisa que nós fizemos foi chamar as duas famílias para poder conversar. Então, nesse momento, você não expõe as duas crianças para toda a coletividade. Você vai trabalhar com as famílias daquelas crianças, você não vai colocar as duas crianças igual bandidos para se fazer o que chama de acariação. A gente não vai fazer isso. Aquelas crianças, elas são crianças, tem que ter a sua dignidade respeitada. Então, você vai fazer todo um processo de trabalho primeiro com as famílias. Atende uma família individualmente, atende a outra família individualmente, depois põe essas duas famílias juntas. E aí, quando essas duas famílias estiverem juntas, tenta ali chegar num determinado acordo, no consenso. Geralmente, quando isso acontece, a tendência das famílias da criança agressora é de negativa no primeiro momento, mas quando ela começa a perceber que pode ter implicações maiores, ela repensa seu ato e conversa com o filho. E se as famílias concordarem ali, naquela salinha fechada, de que as crianças sejam chamadas para uma conversa coletiva, aí você chama as duas crianças, da presença dos pais, porque houve a permissão dos pais para que aquelas crianças estejam naquele mesmo espaço, faz uma conversa pedagógica com todos ali dentro daquele espaço, e depois você leva essa discussão, você leva essa ação para ser problematizada e trabalhada por toda a escola. Só que você não vai dar nomes. Você vai chamar uma reunião com aquela turma e vai falar que, do modo plural, gente, olha, tem acontecido muito isso aqui na sala. Você não vai falar, o Joãozinho tem atacado o Pedrinho.
Então, porque o Joãozinho está atacando o Pedrinho, nós estamos aqui chamando todos os pais para poder discutir isso. Não, nós não vamos fazer isso. Nós vamos fazer de âmbito coletivo. Até porque a maior parte dessas agressões, embora o Pedrinho vai lá e vai atacar o Joãozinho, o Bruninho vai ouvir. A Mariazinha também vai ouvir. E se o Bruninho e a Mariazinha acham que aquilo que o agressor fez com o coleguinha é normal, amanhã vai ser o Bruninho que vai agredir outra criança. Vai ser a Mariazinha que vai continuar com aquela postura. E se o Pedrinho era a criança que foi agredida, né, não for a única criança negra daquela turma, a gente pode ter outras crianças que também estão sofrendo algum tipo de violência e que não foi publicizado ainda. Então, por isso que é importante não deixar aquela situação presa apenas dentro da sala da diretora e da coordenadora. É importante publicizar, porque aquela situação pode ser a situação que está ocorrendo com várias outras crianças. Então, você leva para uma questão plural, coletiva, e vamos começar a trabalhar essas questões. Aos poucos, o que é o resultado que eu sempre perceber? Aos poucos, as crianças que sofrem a agressão, elas começam a falar no coletivo das agressões que elas estão sofrendo, inclusive direcionando a professores, porque várias crianças chegavam para mim e falavam: professora, o professor X, ele é racista. O professor X, ele fala assim, assim, assado. Então, você vai tendo elemento, aquela criança, ela vai se sentindo confortável para fazer as denúncias, para poder dizer o que está acontecendo, e a escola vai demonstrar para todas as famílias que ela está atenta àquilo e está proporcionando, promovendo possibilidades e estratégias de discutir aquele problema dentro da comunidade. Eu sempre falo que nós vivemos em comunidade, então muitos problemas têm que ser debatidos, discutidos em comunidade, não no individual. Não sei se eu consegui responder ao Matheus. Eu queria fazer uma pergunta rapidinho. Pensando um pouquinho considerando o conceito de discriminação, de preconceito e racismo, né? Como é que a gente diferencia isso, pensando no campo jurídico e nas leis, né, 10.639 e 11.645? Porque aí a gente tem todo esse contexto, né, que foi trazido aqui, mas a gente está pensando bastante no campo jurídico, criminalizando, vendo a parte negativa disso, né? Uhum. Mas como é que a gente associa de uma forma positiva tudo isso, né, para que as ações afirmativas, elas tenham mais força, né? Porque a gente não quer que isso pare, né? Esse movimento pare, a gente quer que aumente cada vez mais para que todos possam cumprir a lei, né? As escolas, os professores, e todos vejam a importância. Então, vamos lá, Elizabeth. A primeira questão é entender a diferença desses termos, né? Discriminação é diferente de preconceito, que é diferente de racismo. Tanto que as pessoas, elas confundem, né? Durante alguns anos atrás, houve uma tentativa de igualar o racismo ao bullying. Né? As pessoas falavam assim: mas isso é bullying, né? A mesma coisa, né? Eu sou chamada de branquela, eu sou chamada de gordinha, eu sou chamada vara de pegar manga, marmelo, etc e tal, de características. Preconceito por conta disso, uma característica física que vai gerar uma discriminação. E não brancos a sofrer algum tipo de preconceito. Eu acho muito interessante as pessoas falarem assim. Eu estava vendo uma discussão na internet das pessoas falando: as pessoas têm preconceito com quem ouve música sertaneja. Sim, isso é um preconceito. Achar que aquela música é inferior, que aquele, né, que aquele gênero musical, ele não contribui né, culturalmente, etc. Isso é um preconceito. Só que esse preconceito, ele não é estruturado. Esse preconceito não é direcionado a apenas uma parcela da população. Ele é direcionado a um grupo. Então, preconceito, todos nós estamos suscetíveis a sofrer. Soraya. Oi. Eu acho que você está encostando o seu fone assim na roupa e está dando um ruído. Eu vou segurar ele aqui. Então,
emprego porque eu gosto de música sertaneja, eu não vou entrar nos lugares. Então, é a gente entender que nem todo preconceito gera discriminação, gera exclusão. Então, a primeira questão. Nem todo preconceito é. Então, quando a gente está falando de bullying, nós estamos falando de características específicas fenótipicas. Não necessariamente essas características vão estar relacionadas à raça. Exemplo, existem pessoas gordas brancas e pessoas gordas negras. O fato de ser de uma etnia diferente não vai modificar em nada a questão da gordofobia. Então, o preconceito não necessariamente vai estar ali atrelado à questão da raça. A questão racial, a gente volta lá no início da conversa, é estrutural. Ela está condicionada à questão racial e mais ainda, ela está condicionada a um objetivo de subalternidade, de inferioridade, de manutenção de privilégio. Então, a primeira questão um conceito de preconceito. Soraya. Oi. Continuou? Eu não sei se tá ruim para todo mundo. Para mim tá falhando agora no bastante. finalzinho melhorou. Na hora que você. Ai, agora você, tá bom. Você quer Se tentar não tirar, estiver de assim, repente, Vou tirar. Melhorou sem o fone? Sim, acho que sim. Ah, o problema é só o vizinho que tá com festa ali na frente, viu, gente? Tomara que eles não gritem muito para não aparecer. Então, no judiciário, a gente utiliza muito, a gente não utiliza a questão, a categoria do preconceito, a gente utiliza a questão racismo e discriminação racial. Então, inclusive, a gente coloca no final aí, discriminação racial, é pela questão da raça, e essa questão da raça, que é estrutural no nosso país, vai promover uma série de agressões e de obstáculos àquela pessoa. E aí, tanto, o que vai acontecer? Nós vamos ter uma acolhida em relação a isso, já existe hoje o entendimento por parte do judiciário em relação à questão da discriminação racial, que se difere das outras formas de discriminação e de preconceito, porém, como nós temos uma estrutura judicial branca, masculina e classista, porque a maior parte dos juízes, promotores, etc., são pessoas que vêm de famílias abastadas, famílias da elite do nosso país, eles continuam fazendo de tudo para que essas condutas pautadas na discriminação racial não sejam condenadas pela lei de racismo, vão ser sempre condenadas pela lei da injúria racial. O doutor... Deixa eu pegar aqui, peraí. O doutor Adilson, ele lançou esse livro, que é muito bacana, embora seja um livro com viés bem jurídico, chama-se Pensando como um Negro. O ensaio de uma hermenêutica jurídica. Hermenêutica é a interpretação, né, jurídica. O que ele fez nesse livro aqui? Ele pegou, num recorte temporal, que agora de cabeça não vou lembrar, de que ano a qual ano, ele pegou várias sentenças lá do Tribunal de Justiça de São Paulo, que eram sentenças de denúncia de racismo, e fez uma análise dessas sentenças. O que os juízes daquele tribunal, né, que é composto majoritariamente por homens brancos e de famílias quatrocentonas de São Paulo, usavam como justificativa para desqualificar o crime de racismo, condenar as pessoas por injúria racial ou absolvê-las, porque em várias sentenças as pessoas foram absolvidas, né? E aí ele coloca essa situação, que a maior parte, então, dessas pessoas, elas vão ter uma dificuldade de entender toda a perversidade que o racismo promove na vida das outras pessoas. Por isso que, antes disso, ele já vinha discutindo o conceito do racismo recreativo. A maior parte das sentenças são fundamentadas de que, assim, mas você nem sofreu tanto por isso porque era piadinha, né? Foi uma piada que eu fiz, a pessoa entendeu errado, você não entendeu que era uma forma carinhosa de eu te chamar. Então, as pessoas não conseguem entender a dinâmica da exclusão, a dinâmica do preconceito. Então, a gente vai ter essa questão aí desse... o que eu percebo é o seguinte, Elizabeth, a gente não tem mais hoje uma dificuldade de entender o que é o racismo, o que é a discriminação racial.
Ele não se compara ao preconceito. Isso aí já é algo que já está bem entendível na nossa sociedade. O que nós vamos ter dificuldade é de realmente efetivar uma punição efetiva para as pessoas que cometem crime de discriminação racial. Não sei se eu respondi. E aí, só uma coisa que eu lembrei aqui, que a Elizabeth perguntou alguma coisa da questão da escola. Na escola é importante que a gente tenha esse entendimento, né? A violência a qual uma pessoa, uma criança negra, um estudante negro, está sendo exposto pela discriminação racial, ela não pode ser comparada ao bullying ou a outras formas de preconceito. Porque, repetindo, aquela criança que vai sofrer o bullying, ela vai desenvolver uma série de problemas psicológicos, emotivos, vai desenvolver, óbvio. Assim como a pessoa negra que foi exposta ao racismo também vai desenvolver. Mas aquela agressão promovida pelo preconceito, pelo bullying, não vai impedir aquela pessoa de fazer a caminhada que possibilite ela alçar várias oportunidades profissionais, e sociais e afetivas ao longo da vida dela. A discriminação racial vai. Você não vai ter acesso ao mesmo tipo de emprego, você não vai ter acesso ao mesmo afeto que é disponibilizado para as pessoas brancas, você não vai ser tratado com respeito pelo policial na rua. Então, a gama de agressões que aquela criança que está exposta ao racismo, ela vai ter ao longo da sua vida, ela é muito maior. Então, por isso, a necessidade da gente trabalhar a questão racial cotidianamente dentro da escola. Todos os momentos possíveis, vamos deixar passar um espaçozinho. Eu costumo dizer que hoje, ao longo dos meus 17 anos de profissão, eu não trabalho mais a questão racial. Cheguei a trabalhar, tudo é evolução, a gente vai aprendendo. Eu cheguei a trabalhar a questão racial apenas naqueles momentos pontuais, lá, o 20 de novembro, né, na questão do folclore. Eu cheguei a fazer isso em determinadas épocas da minha construção, da minha prática profissional, eleger, por exemplo, assim, vou fazer um projeto pequenininho, vou trabalhar aquele projeto específico. Hoje eu já não faço mais isso. Hoje eu já adquiri tamanha técnica pedagógica para se trabalhar a questão racial, que eu falo da questão racial praticamente todos os dias em sala de aula, sem os meninos perceberem que eu estou falando da questão racial e efetivando a legislação. Eles vão perceber bem depois, e quando eles percebem, já é algo tão natural na sala de aula, eles mesmo vão pontuando algumas coisas, porque assim, já é um assunto cotidiano. E eu falo que tem que ser dessa forma, porque a gente não trabalha a literatura de forma tão espontânea, a gente não trabalha os outros conteúdos escolares de forma espontânea, então por que eu tenho que criar um espaço ali apartado, segregado, dentro da minha organização, do meu planejamento pedagógico, para poder falar desse assunto, que é um assunto que está ali cotidiano na vida das pessoas, até porque Soraya é negra todos os dias do ano. Eles têm contato com uma professora negra todos os dias do ano. Né? Eu não visto a minha carapuça de negra só lá no mês de maio, mês de novembro, e nos outros dias eu vou vestir uma outra pele. Né? Não, a minha pele é essa, a minha cultura é essa, o meu fenótipo é esse. Então, o tempo todo eu tenho... eu vou falar das questões raciais, eu vou introduzi-las ali na minha prática, porque é isso. Eles têm as nossas crianças, elas têm que perceber que essa estrutura racial, ela acontece diariamente. Então, se ela acontece diariamente, ela tem que ser trabalhada diariamente também. Maravilha, Soraya. A gente vai falar agora umas palavras finais e começar a caminhar para o encerramento, para a gente não passar tanto assim do horário. Primeiro, te agradecer novamente por essa disponibilidade mesmo, assim, e a gente sabe que essa questão da militância é algo que move a gente, né? Então, a gente vai mesmo. Então, somos gratos, assim, gratos a todos também que estiveram aqui, gratos a Elizabeth e Irene por estar contribuindo tão fortemente com a gente. É necessário muitos braços, muitas mãos, porque são muitas ações. E dentro da tua fala, Soraya, pegando um recorte muito específico, que é das escolas particulares, eu fiquei pensando assim, que elas são empresas. E por serem empresas, podem
ter a intenção do lucro ou não, mas mesmo as que não têm a intenção do lucro, têm a intenção de manter bons salários dos professores, né? Exato. Então, quando a gente pensa nessa questão de publicizar, eu acho que é algo que a gente deva colocar em cena, em pauta, porque isso, de repente, não pela questão da humanidade, não pela questão da dignidade, não pela questão do direito, mas pela questão do capital, para manter o capital, possa ser interessante para essas escolas que trabalham com dinheiro, o dinheiro faz parte dessa realidade, elas possam se mobilizar também sobre esse aspecto e pensar na necessidade da superação do racismo e de que, com isso, iniba o sofrimento de todas as crianças, né? Então, acho que esse pode ser algo que esteja, assim, como ponto de atenção para a gente. Então, eu queria agradecer a todos e a todas, muito obrigada. Desculpa ultrapassar o tempo, e agora eu vou passar a palavra para a Carol, que ela vai encerrar para a gente. Muito obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigada, Soraya, foi riquíssimo, né? Tem outros agradecimentos aí no chat para você, eu não vou ler todos, que a gente passou um pouquinho do tempo. É muito necessário, né? A gente pensar que a escola não é um ambiente à parte, a gente precisa de trazer. Eu vou encerrar mais uma vez com a Steiner, né? Já que estamos num grupo de antirracismo e pedagogia Waldorf, e que ele, de certa forma, fala, vão estudar o que aflige o tempo de vocês. E o que aflige nosso tempo e nosso espaço são as relações étnico-raciais, e vamos nela. Toda educação é autoeducação. E nós, como professores e educadores, somos, em realidade, apenas o ambiente da criança educando-se em si própria. Devemos criar o mais propício ambiente para que a criança eduque-se junto a nós, da maneira como ela precisa educar-se, por meio de seu destino interior. Com certeza a gente sai daqui hoje, quem participou, podendo se autoeducar muito mais, depois desse presente que você trouxe para a gente. Muito obrigada e boa noite, gente. Muito obrigada, boa noite. Fico feliz por ter contribuído um pouco com o movimento de vocês. Gratidão a todos que ficaram durante toda a palestra. Gratidão, gente. Obrigada. Boa noite. Beijo, tchau. Beijo. Boa noite, obrigada. Beijo, obrigado. Boa noite. Boa noite. Beijo, tchau.